Olá, eu me chamo Marília e esse é o primeiro episódio do podcast Momento Psi. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre atenção. E para isso, estamos contando com uma convidada mais que especial. Ela é psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, mãe de pet vira-lata albino, leitora apaixonada e influenciadora de bons hábitos na internet. Raíssa Nobre! Raíssa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Aqui comigo também estão as minhas colegas de curso e amigas, Fernanda e Lara. Olá, gente! Então, Raíssa, antes da gente entrar no tema de atenção, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre você, sobre a sua trajetória. Olá, meninas. Primeiro, obrigada pelo convite. A ideia foi muito interessante. Eu espero que o podcast continue por muito tempo. Bom, eu sou médica psiquiatra. Eu já trabalho, né? Já tenho uns bons anos aí de formada. Fiz faculdade aqui em Fortaleza mesmo, na faculdade Unicristos. Fiz residência em Recife e retornei assim que terminei. Fiz questão de voltar para minha terra, nascida e criada em Fortaleza. Atualmente eu trabalho no SUS, trabalho no CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, e trabalho no consultório atendendo pacientes adultos, né? Trabalho apenas com o público adulto. Tenho a formação, o aprimoramento em transtornos alimentares, que é a área que eu sou completamente apaixonada, e também tenho uma pós-graduação em neurociências do comportamento, que é outra área também que me interessa bastante. Perfeito. Bom, Raíssa, o que levou você a escolher a psiquiatria? E o que você considera como a sua missão enquanto profissional da saúde? Pergunta bem profunda. Então, vamos lá. A psiquiatria, eu não sei nem te dizer exatamente, né? Mas eu acho que a gente se apaixona quando encontra a especialidade que realmente gosta, né? Durante a faculdade, a gente vai passando por várias áreas, né? E realmente eu entrei na faculdade de coração aberto, não tinha ninguém médico na família, né? Então, sou eu e minha irmã, que também é médica, a gente se formou, entrou praticamente juntas na faculdade. Então, eu não tinha nenhuma referência, grande referência de, eu quero ser cardiologista, né? Algumas pessoas, às vezes, entram já sabendo o que é que querem. Realmente, eu entrei de coração aberto, fui gostando de várias coisas, outras realmente via que não era o meu perfil, mas até pertinho de se formar mesmo, ali nos últimos semestres, eu ainda tinha muita dúvida. Eu ficava, não sei se é isso, não sei se é aquilo. E aí, nos 2 últimos anos da faculdade, a gente tem o internato, né? Que são anos de prática, não é mais a parte teórica propriamente dita, né? Que são os anos que a gente está dentro do hospital, vivendo a prática de como vai ser depois de formado. E aí foi quando, no mês que eu rodei a psiquiatria, né? Que foi no Hospital de Saúde Mental, ali na Messejana, aqui de Fortaleza, que literalmente eu disse, não, é aqui. E aí foi quando eu realmente bati o martelo e decidi a especialidade. Então, eu gosto muito, gosto tanto da teoria quanto da prática, né? Então, às vezes tem especialidade que a gente gosta da teoria, mas a prática realmente é diferente. E a psiquiatria, eu acho que foi esse casamento, tanto a teoria, a prática. Para mim, ler sobre psiquiatria, ler sobre saúde mental é algo prazeroso. Então, um livro de psiquiatria eu leio como quase um romance, né? Então, eu gosto muito. Então, acho que foi aí que o negócio realmente bateu mais forte no coração. E sobre a missão, eu encarei este mundo da internet, né? Meio que recentemente. Muito incentivada também pela minha irmã, né? Então, ela também é médica, ela começou primeiro do que eu e ficava insistindo. No começo, vergonha de telas, de celular, né? Aquela coisa de câmeras, não tinha esse costume. Mas eu acho que seria, que é o que eu falo realmente no meu Instagram, é a questão de tentar levar a questão da saúde mental de uma forma real e possível, né? Que, querendo ou não, a gente vive hoje numa sociedade que prega a perfeição em todas as áreas da vida. E como eu disse há pouco tempo, somos seres humanos de carne e osso, né? Então, não existe essa perfeição, essa quase, assim, sobrenaturalmente perfeito, né? Então, na alimentação é muito perfeita, a vida é muito perfeita, a atividade física é muito perfeita. E eu fico, gente, peraí, pé no chão, vamos levar o possível, né? Que é isso que a gente tem no consultório, é a realidade de cada paciente. Não tem receita de bolo, não tem como eu te dizer, faça isso, tá? Mas a sua realidade é possível para isso, né? Então, a gente tem que saber adequar. Então, acho que é a bandeira que eu levantei para a vida, é essa de falar sobre saúde mental, a importância, né, da saúde mental na nossa vida realmente, que afeta
a saúde física e mental andam juntas, né? Então, a gente sabe que esse tema de saúde mental é relativamente novo, né? Então, é algo que as pessoas estão vendo hoje em dia que não dá para ter só saúde física sem saúde mental, né? Tem que ter esse equilíbrio. E aí, eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Então, Raíssa, primeiramente, estou muito feliz com esse momento, né? Um desafio pra gente, Sim. né? Mas, como você falou agora pra gente, algo assim muito importante e me tocou bastante, foi essa questão de você dizer que não existe receita de bolo, né? Não existe perfeição. E com isso eu queria fazer uma pergunta pra você sobre a higiene do sono, né? A gente está aprendendo, né? Aprendendo na disciplina de fenômenos e processos, que a atenção é um fenômeno psicológico, que envolve a gente selecionar o que é relevante para a gente, né? E permitindo que o indivíduo ignore distrações. Eu queria saber de você, porque nas suas redes sociais, você fala muito sobre a importância da higiene do sono. E primeiro explicar para a gente o que seria essa higiene do sono, né? E que isso contribui na nossa saúde mental. Pronto, a higiene do sono, realmente, né, a gente aprende na faculdade e tudo, e ela nada mais é do que são mudanças comportamentais, né? Então, o dormir, algo que eu realmente falo muito nas redes sociais, não é magia, não é do nada, ninguém senta na cama e cai para trás dormindo naturalmente, né? Então, o dormir, ele é um processo. A gente constrói o sono da noite desde a hora que a gente acorda, na verdade, né? Então, da hora que a gente acorda, a gente está construindo o sono da noite. Então, como é essa construção, esse comportamento, né? Tá dentro do que a gente chama de higiene do sono. São comportamentos que a gente faz ao longo de todo o dia que favorecem um sono de qualidade. Então, que comportamentos são esses? Por exemplo, a gente fala muito da exposição solar pela manhã, né? Então, a gente vive num estado, na cidade, né? Fortaleza, Ceará, não tem como a gente dizer que não tem como pegar sol, né? Então, assim, uma coisa... E aí entra justamente, a adaptação. Países frios, países que passam metade do ano, às vezes, sem luz solar, outra metade com luz solar. Então, adapta-se àquela realidade. A nossa realidade, nós temos sol praticamente o ano inteiro, né? Então, a exposição solar é uma dos comportamentos que são importantes serem feitos. Eu vou ficar no sol bronzeando? Não. Exposição solar é aquele solzinho... Quando a gente era bebê, que a mãe leva o bebezinho para pegar o banho de sol, é a mesma coisa, 10 minutinhos, 15 minutinhos, aquele sol de manhã cedinho, né? Não é o sol de se bronzear, não é o sol do meio-dia, não, que aí já entra os prejuízos, né? Então, exposição solar, atividade física, né? Não tem como dormir bem se a gente for sedentário, né? Então, a nossa saúde mental, ela é colada com a atividade física, né? Então, o sedentarismo prejudica o sono, alimentação, a questão realmente de uma alimentação adequada, que eu não estou falando em dieta, em perder peso, em restrição alimentar, é uma alimentação adequada. Então, não é adequado a gente estar tomando café no turno da noite. Então, evitar o consumo de café, produtos, né, à base de cafeína, chá mate, chá preto, no turno da noite, questão de até a própria alimentação pesada. Se eu comer uma feijoada meia-noite, não tem como eu dormir de forma tranquila, né? Não tem como eu ter um sono de qualidade. Então, a alimentação, a exposição solar, a questão do uso de telas, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade extremamente conectada. Então, a questão de reduzir o uso de telas, a gente orienta entre meia hora e 1 hora antes de dormir, evitar o uso de telas. Então, tela é tudo, é computador, é celular, é tablet, é televisão, né? Então, são vários comportamentos feitos ao longo do dia que a gente chama de higiene do sono, que é o sentido de higiene mesmo, né? Então, não é que a gente faz a higiene do corpo, a higiene corporal, a gente faz a higiene do nosso sono. Então, a gente faz uma limpeza para conseguir dormir, que é mais ou menos o que o nosso cérebro faz no turno da noite, né? A gente chama, que é uma forma de limpeza. O cérebro tem várias funções, né? Então, até puxando já o gancho para a questão da atenção, o cérebro, ele não para, ele muda, digamos assim, a função ao longo do dia, né? Então, durante o dia a gente está acordado, ele está fazendo uma coisa X. À noite a gente está dormindo, às vezes as pessoas pensam que o cérebro desliga, né? O cérebro não desliga, ele está fazendo outra função, que a principal da noite é essa limpeza, a gente chama de sistema linfático, né? Então, é o sistema de limpeza do cérebro à noite. Então, se a gente não dorme bem, é como se a gente não limpasse esse cérebro corretamente. Então, um local que não é limpo corretamente, uma sala. A gente não limpa a sala bem, a sala começa a acumular sujeira, começa a acumular poeira, e aquela sujeira vai levando a bichos, aquilo vai estragando.
é mais ou menos o que acontece no nosso cérebro. Então, se a gente não dorme bem, ele não consegue limpar. Se ele não limpa, ele vai começando a acumular toxinas, substâncias que deveriam ter sido eliminadas. E essas toxinas, essas proteínas, essas substâncias vão se acumulando e podem gerar, são as doenças no futuro. Então, doenças neurodegenerativas, questão das demências, né? Então, por isso que é o que o nosso cérebro faz. Ele, à noite, ele faz, entre aspas, um sistema de limpeza mesmo, né? Então, por isso a importância de um sono de qualidade e da higiene do sono. Então, a higiene do sono entra em qualquer tratamento de insônia. Todos os tratamentos de insônia têm que passar pela higiene do sono. No caso, a higiene do sono seria uma maneira de você criar uma rotina, incluir, né, na sua vida uma rotina para se preparar para desacelerar. Isso. É bem a palavra mesmo, é essa, é rotina, né? Então, às vezes, eu costumo, nos atendimentos, sempre oriento, né? Então, questão de perguntar sono, tá em todas as consultas, independente da queixa, se for ansiedade, se for depressão, se for TDAH, se for transtorno bipolar, pergunta sono sempre aparece, mesmo que o paciente não traga a queixa, né? Então, às vezes, o paciente nem sabe que dorme mal, né? Então, ele acha que dormir 4 horas da noite é o suficiente. Ele acha que dormir... eu durmo até as 8 horas da noite, mas não é um sono de qualidade. Ronca a noite toda. Ou, por exemplo, tem episódios de apneia, né? Que são uma forma, de certa forma, como se fosse um engasgo durante a noite. Mas eu durmo 8 horas, então não tem problema se eu ronco. Não é verdade, né? Então, o sono... Ele é quantidade, então, quantidade de horas, qualidade, então não adianta dormir X horas se não forem de qualidades, e a questão do horário, né? Então, eu durmo de 1 hora a 9 da manhã, até dá a quantidade de horas legais, né? É uma quantidade boa, mas essa faixa de horário não é boa. Então, sono é quantidade, qualidade e regularidade de horário. E aí entra a rotina, né? E às vezes, quando eu oriento a higiene do sono, eu costumo entregar para os pacientes uma listazinha feita já, né? Tem até para a pessoa levar para casa, tem um material, porque às vezes a gente fala na consulta, é muita coisa, a pessoa chega em casa, vixe, o que era para eu fazer mesmo, né? E aí eu gosto de entregar escrito mesmo, né? É receita mesmo, né? Tá na receita. E aí a pessoa vê aquela lista de 15 atividades. A pessoa, nossa, como é que eu vou mudar minha vida todinha de hoje para meia-noite, né? E aí eu digo, calma, gente, não precisa jogar tudo para cima. Escolhe uma coisa da lista, né? Então, vamos de passo a passo. Você acorda de manhã, dá para pegar 10 minutos de sol? Dá. Sol é de graça, uma coisa fácil. A pessoa, então vou começar pelo sol. Aí começa todo dia, né? Cria aquela rotina. Legal, gostei. Agora eu vou tentar tomar café até 4 horas da tarde. Aí vai todo dia vai tentando até virar um hábito. Então, Sim. Vai acrescentando aquela rotina, né? Então, ninguém consegue pegar várias coisas ao mesmo tempo, mudar a vida 360 de uma vez, é difícil, né? Então, um pontinho de cada vez, a gente vai mudando para melhorar realmente essa questão, né? E é comportamento mesmo. E comportamento vira hábito. Sim. Você acredita que só em você ter essa rotina, né? Conseguir regular o seu sono, você consegue, durante o dia a dia, estar mais atento às atividades? Ou você acha que tem relação? Sim. Se a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem. A gente não aprende no outro dia, a gente está cansado, né? As nossas escolhas são piores, né? Então, isso é comprovado em estudo. Pessoas que dormem bem, que tem algum tipo de privação do sono, no outro dia, a tendência é que ela faça escolhas ruins. E escolha em todas as áreas. Então, por exemplo, ela vai fazer um investimento. A chance dela fazer um investimento ruim é maior. A chance dela escolher um alimento, vamos botar assim, não saudável, né? Ou não adequado, é maior, né? Então, aquela busca por alimentos a gente chama de hiperpalatáveis, né? Então, se a gente dorme mal, a chance de a gente escolher entre uma maçã e um bolo de chocolate é muito maior a gente escolher o bolo de chocolate, né? Não que seja errado comer o bolo de chocolate, mas por afetar nossas escolhas, né? Então, se a gente não dorme bem, afeta o aprendizado. Como é que aquela criança vai para outro dia na escola? Aprender, se concentrar, né? Ter foco, ter atenção. Lembrar do que a professora falou, né? Então, um sono ruim, ele prejudica, e quando eu falo tudo, pode botar o que lembrar, é tudo, né? O sono, ele afeta toda a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né? Então, a gente não vai ter disposição no outro dia para ir para academia, para fazer alguma atividade, às vezes até atividade de lazer, né? Então, não, tô tão cansado, não vou nem passear com o cachorro hoje, tô tão cansado, nem vou. Então, você gosta de fazer uma coisa, mas o cansaço da noite prejudica. Sim. Verdade. E, Raíssa, a gente sabe que o TDAH está muito ligado a essa questão da atenção, né? Mas como você fala muito de TDAH, então a gente foca muito no TDAH. Quem tem TDAH
tem alteração na atenção, né? Tem Uhum. dificuldade na atenção, no foco. Mas a gente sabe também que existem outros transtornos associados também a essa questão do déficit de atenção. Você pode falar pra gente um pouquinho mais sobre esses outros transtornos associados? Pronto, excelente. Assim, primeiro, definindo o que é a atenção, né? Como você bem falou no começo. A atenção, ela faz parte da nossa anamnese, né? Que é a nossa história clínica. Não faz parte da avaliação do exame mental, né? A gente tem o exame físico durante a consulta, existe, dependendo da especialidade, né? E tem o exame mental. A atenção faz parte de toda consulta psiquiátrica, né? Então, mas eu não tenho queixa de atenção, mas a gente está avaliando o paciente nesse quesito, assim como a gente avalia a orientação, né? A questão da atitude, o humor, consciência, insight, a gente sempre avalia vários critérios durante a consulta psiquiátrica. A atenção nada mais é, que parece muito simples, mas não é, é a capacidade do nosso cérebro de focar em alguma coisa e não prestar atenção, digamos assim, em outra coisa, né, irrelevante. Ele foca em algo que é relevante naquele momento e deixa em segundo plano algo que não é tão relevante. Então, mas é só isso, né? Mas esse, entre aspas, só isso é uma coisa muito importante e evolutivamente presente não só em nós, mas também nos animais, né? Então, por exemplo, um animal, se ele tá olhando a presa dele, né? Então, vamos botar uma onça, tá lá vendo a presa dele. Se ele tiver extremamente hiperfocado naquela presa dele e vier um atrás dele, ele não vai ver. Então, a gente tem que ter essa, assim como os animais, ele tem a capacidade, ele tá ali olhando a presa dele, mas ele tem que estar olhando quem tá atrás dele também, porque senão ele vira um alvo. Né? Então, a nossa atenção é isso, a atenção é a capacidade. A gente está aqui conversando, estou prestando atenção em você, está fluindo a conversa, mas com certeza está escutando um barulhozinho do ar-condicionado, a roupa está pinicando, a cadeira está fazendo barulho, mas a gente é capaz de não se incomodar, não se prejudicar por essas outras coisas que tiram a nossa atenção e continuar focando aqui, nessa conversa. Apesar de ter um barulho do ar, apesar de ter não sei o quê. Então, essa é a capacidade que é normal, digamos assim, né? É funcional. É a capacidade. Não, eu vou focar aqui nessa conversa, vou focar no meu estudo, vou focar no meu trabalho, mas eu sei que tem gente do lado de fora no telefone, eu sei que as crianças estão chorando, eu sei que tá acontecendo, a televisão está ligada, e essa capacidade, né? Então, e a atenção, ela não é exclusiva do TDAH, né? Que é algo que realmente, isso atualmente tem se falado, né, de TDAH bastante. Então, é muito comum os pacientes chegarem na consulta, doutora, eu tenho um problema de atenção, então eu tenho TDAH. Né? E não é chave fechadura, não é ligar os pontos, né? Então eu digo muito em consulta, não é toda tristeza, não é depressão. Não é porque a ansiedade é transtorno de ansiedade. A desatenção nem sempre é TDAH. Então, nós temos os sintomas, nós temos emoções, né? Que vocês trabalham muito bem na prática de vocês, a psicologia, né? Então, nós temos emoções, nós temos sentimentos, que nem sempre quer dizer transtorno, né? Então, existe o sintoma, existe a emoção, existe o sentimento e existe o transtorno. Então, nem toda desatenção é TDAH. Né? Então, a atenção está presente, em vários transtornos mentais. Então, pacientes com depressão, ele vai ter alteração na atenção. Pessoas ansiosas, pessoas com transtorno de ansiedade vão ter alteração na atenção. Pacientes que fazem uso de substâncias psicoativas, né? Então, crack, cocaína, substâncias lícitas ou ilícitas, vão ter problemas na atenção. Então, vários transtornos mentais vão afetar essa característica atenção. Ela não é exclusiva do TDAH. E aí é que entra o problema da modinha, né? Porque a pessoa tem um problema na atenção e ela já chega dizendo, tem um TDAH. Aí a gente, a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Está muito forte, muito presente. Quando você abre uma rede social hoje, que você vê, faça aqui o seu teste para saber se você tem TDAH. A gente tem que desmistificar muito isso, né? Porque não é só isso que realmente altera a nossa atenção, nosso comportamento. E que estou muito feliz, viu, Raíssa? E quem dera fosse tão fácil assim, né? Eu digo, gente, se fosse faça um teste em 10 segundos. Meu Deus, para que eu teria feito uma faculdade tão longa, uma residência, pós-graduação, para resolver em 10 segundos um teste de ligar pontinhos? Não algo que é tão complexo, né? Muito complexo. Como é que eu posso dizer? A gente falar do ser humano é muito complexo. Sim. Como é que eu vou jogar numa rede social algo dessa grandiosidade, né? E o pior é quando a gente vai ver essas divulgações de rede social, né? É aquela coisa, já existe os estudos, né? Assim, que mostram que a grande maioria, né? Então, assim, eu não sei te dizer porcentagem, mas muito mais da metade, a grande maioria
dos vídeos, reels, né? Essas coisas assim de redes sociais que bombam, que fazem sucesso e que as pessoas se diagnosticam, né? Que acreditam, não são de profissionais, eu não digo nem médico, não são nem da saúde. Né? Então, os que mais levam informações erradas são os que não são da saúde e é em quem mais a população acredita. Então, assim, isso é muito perigoso, né? Porque não é só o diagnóstico. Então, é o diagnóstico, afeta o tratamento, então começa a tomar o remédio. Ah, se fulano tem isso e toma isso, eu também tenho a mesma coisa, né? Eu acho que eu vou tomar a mesma coisa. E as medicações, elas são seguras e indicadas para determinadas situações, né? As medicações têm indicação e contraindicação. E por mais que seja a mesma medicação, tem a questão da dosagem, né? Sim. Porque às vezes a pessoa toma a mesma medicação, mas uma dosagem totalmente diferente. Que funciona para ela e não para outra pessoa. E a dosagem, a fase do tratamento, né? Então, por exemplo, é muito comum pacientes com ansiedade, né? O transtorno de ansiedade tem a queixa da desatenção, da falta de foco, falta de concentração, mas ela é secundária ao problema do transtorno de ansiedade. Então, se eu pego uma medicação que ela é ativadora, né? Então, a medicação do TDAH mesmo, e dou para uma pessoa que está num ápice de ansiedade, eu vou piorar muito sintoma de ansiedade dela. Então, eu não só não estou tratando, como estou piorando, né, o que ela já tem antes, né? Então, por isso que às vezes a pessoa, ela até tem o TDAH também, não exclui, ela pode ter. Mas, primeiro a gente vai ter que tratar tal coisa, quando a gente estabilizar tal coisa, a gente trata a outra. Então, a doença tem fases, a doença tem níveis de gravidade, nem todo TDAH no adulto necessita de medicação, né? Então, é assim como nem todo transtorno de ansiedade, nem todo episódio depressivo, quadros leves, a psicoterapia é a primeira indicação, né? Então, a gente e o médico tem que ter essa indicação, né? Saber que, agora não é fase da medicação, agora é psicoterapia, mudanças de comportamento, mudanças de hábito, uma atividade física, associar vários pilares, né? Eu digo muito isso, o tratamento psiquiátrico, ele não é isolado, né? Eu sozinha não faço muita coisa. A gente tem que ter um tratamento multidisciplinar, e eu gosto muito assim, o tratamento é um tripé, aquele banquinho de 3 pernas, né? Então, se a gente tirar uma perna, o banco cai. Então, é a medicação, quando necessária, a terapia, que é super importante nesse processo, um tratamento psiquiátrico sem psicoterapia, a gente fica andando ali meio não flui muito, né? Então, e a mudança de comportamento, né? Então, a mudança de comportamento faz parte do tratamento psiquiátrico. Então, tomar medicação é importante, ir para terapia é importante e mudar o comportamento que está sendo prejudicial, né? Então, não adianta eu tomar um comprimido, não adianta eu ir para a sessão de terapia, passar 1 hora, eu chego em casa e não faço as mudanças necessárias, né? Que vocês sabem muito bem, vocês vão orientar, vão falar, não mandar, claro, não é isso, né? Que vão fazer o paciente, mas orientações. Então, é importante o paciente chegar em casa, e agora a minha parte do tratamento, né? Que é um processo ativo. O tratamento não é passivo, ele é ativo. Raíssa, quando você acha que a pessoa, uma desatenção, né, que a pessoa tem, é necessário ela procurar um psiquiatra? Assim, como é que ela identifica que, não, agora eu tenho que ir? Todos os transtornos mentais, o que caracteriza, assim, né, de certa forma, o transtorno, né, a palavra transtorno, é quando passa a causar prejuízos, né? Então, por exemplo, eu estou triste. Tristeza é uma emoção. Então, nem toda tristeza é doença, é transtorno. Eu passei por uma situação ruim, a perda de um ente querido, um assalto, né? Assistir um filme triste. Então, você vai reagir àquela emoção, né? Então, assistir um filme triste que o cachorro do filme morreu. Então, acredito que todo mundo fique triste, se emocione, você fica ali um pedaço, às vezes o outro dia, né? Você fica, nossa, que filme pesado, né? Eu lembrei do meu cachorro, então mexeu comigo, você fica uns dias triste. Mas você segue a sua vida, você vai trabalhar, você segue fluindo normalmente, né? Você segue funcional. A partir do momento que aquela tristeza, não, eu não vou mais tomar banho, não, tô afim, não, não vou mais pro trabalho também, não, eu não vou mais fazer tal coisa. Me chamaram pro aniversário, não, também não vou mais para aquele aniversário, não, mas eu gostava tanto de ir pro aniversário, não, mas não vou, não. Então, você começa a ser disfuncional. Não vou mais me alimentar, adoro o bolo de chocolate, mas não tem mais o mesmo gosto, perdi o prazer, né? Então, aquilo torna-se disfuncional. Atenção a mesma forma, né? Então, quem nunca perdeu a chave de casa, quem nunca perdeu a carteira, né? O celular acho que é algo que todo mundo perde. Apesar de estar junto da gente o dia todo mundo passa o dia perdendo. Então, coisas que acontecem no dia a dia, ainda mais hoje que a gente está bombardeado por muitas informações. Então, hoje em dia, todo mundo é assistindo televisão, com o celular na mão e
o computador às vezes ligado, tocando um podcast do outro lado, né? Então, fazendo... Já se preparando para a rotina do dia seguinte. Já se preparando para outro dia. Então, é meio que, hoje em dia, entre aspas, o normal está sendo ser desatento, né? Porque a gente está sendo bombardeado por várias informações. Então, e muita gente, eu até falei, acho que essa semana, não lembro bem se foi essa semana, muitas pessoas estão descansando, se cansando, né? Então, a pessoa descansa assistindo televisão, descansa mexendo no celular, descansa fazendo outros estímulos. Então, isso não é descanso, né? O nosso cérebro, ele precisa descansar. Então, a partir do momento que eu estou hiperfocado, que o nosso cérebro ele precisa parar um minuto. A gente não é saudável, como eu dei o exemplo antes. É evolutivo. Se você está lá extremamente hiperfocado, a casa começou a pegar fogo. Você não vai ver? É a sua vida que está em risco, né? Então, a gente foca, mas a gente tem que saber, tem que ter esse manejo do foco da nossa vida, né? É o foco atencional, como a gente chama. Então, a desatenção, a gente orienta o paciente a buscar o atendimento, né, primariamente falando, quando começa a trazer esses prejuízos. Então, no trabalho, começa realmente a perder rendimento no trabalho, né? Começa a cometer erros que antes não cometia, ou erros, como a gente chama, erros simples. Então, nossa, eu sei fazer tal coisa, mas tô errando o tempo todo, tô cometendo erros no trabalho, a própria desorganização em casa. Então, assim, eu tenho pacientes que chegam a uma desorganização tão intensa da própria casa, né, assim, do manejo da casa, que começa a prejudicar a própria saúde. Então, é comida estragada, comida suja, junto com coisa, um papel do trabalho. Quando você vê a foto da mesa, você fica, meu Deus, como é que a pessoa vive nesse local, né? E ela sabe que está desorganizado, mas não consegue ter aquele momento de arrumar, digamos assim, né? Aquela iniciativa. Então, começa a ter prejuízo realmente na saúde. Por exemplo, a desatenção. Pacientes, às vezes, cometem acidentes de carro, né? Então, eu tenho um paciente que ele anda só de bicicleta na cidade. E para ele achava que era completamente normal ele praticamente toda semana sofreu um acidente, quebra a perna, caía da bicicleta, avançava o sinal vermelho. E os acidentes dele não era... Claro, a gente vive num trânsito intenso, um trânsito pesado, um trânsito realmente que não é favorável ao ciclista, né? Mas o dele era demais, né? Então, passava do normal. E ele achava, não, mas não é normal assim? Viver me acidentando, viver sofrendo acidente de trânsito? Quando a gente ia ver, a maioria dos acidentes dele eram consequências realmente da desatenção. Ele não via que o sinal fechou, ele não via que estava passando um carro, ele não via que passava outras bicicletas. Então, ele não realmente era uma total desatenção no trânsito, então ele colocava a própria vida em risco, né? Sim. Então, quando se torna realmente disfuncional, a impulsividade, né? Que o TDAH, até definindo, né? Que eu sei que está muito se falando, mas é importante definir, sim, né? Que é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Apesar do izinho não estar na sigla, né? É desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é qualquer tipo de prejuízo nessas três áreas. Ou a desatenção, ou a hiperatividade, né? Que é mais comum na infância, né? A gente vê mais na infância, mas sim, adulto também tem, né? Hiperatividade e a impulsividade, né? Então, às vezes é até aquela pessoa caracterizada como corajosa, né? Ah, nossa, fulano é muito corajoso, tava a casa pegando fogo, ele foi lá e se jogou lá dentro. Não, às vezes não é coragem, às vezes é impulsividade. E a pessoa... tive um paciente que era bombeiro, e ele tinha o TDAH e ele era tido como o mais corajoso da corporação, né? Sendo que ele mesmo sabia que ele não era corajoso, ele estava sendo impulsivo. A primeira regra da gente da saúde, né? As pessoas que trabalham com resgate, com vidas, a minha vida, eu tô preservando a minha vida, então agora eu posso ajudar outra pessoa, né? Então, a gente chama até assim, na emergência, né? A cena segura, tá? Então, não tá, eu tô em segurança, tô em segurança, então vamos fazer o nosso trabalho. A partir do momento que eu me coloco em risco, eu me jogar de qualquer jeito, entre aspas, eu não estou sendo mais responsável, né? Então, eu estou sendo impulsivo, que é diferente de coragem, né? Coragem é diferente de impulsividade. Então, qualquer tipo de alteração nessas três áreas, então a gente avalia duração, a gente avalia prejuízos, a gente avalia o início dos sintomas, né? Então, quanto vai perdurar esse sintoma, se está há uma semana, se está há 10 anos assim, se está há quanto tempo dessa forma. Então, vários fatores são avaliados, né, para a gente chegar nesse diagnóstico. Não é só dizer limpo e seco, desatenção. Que é o que às vezes as pessoas chegam falando, isso, né? E foi até interessante, porque geralmente as pessoas associam o TDAH somente a isso, a uma desatenção, a pessoa lesada, né, que se chama popularmente.
E não é só isso, então, né? Não, e aí, por isso, e aí entra justamente a questão que você falou do sono, né? Então, se a gente não dorme bem, a gente fica desatento, né? Se eu tô com sono de má qualidade, é difícil eu ter uma atenção no outro dia boa. Como é que eu vou prestar atenção na aula? Como é que eu vou prestar atenção no trabalho, né? Então, eu tenho que entregar tal coisa no trabalho, mas eu tô com sono, então é claro que eu vou estar desatento, né? Se eu fizer uso de alguma substância ilícita, eu vou estar hiperativado, eu não tô focando em nada, né? Ou o contrário também, ou, por exemplo, até a questão da cafeína também, né? A pessoa toma muito estimulante, Doce também. Os açúcares refinados, até essas coisas que hoje em dia tem se consumido muito também nessa prática de atividade física, né? Nas academias. Então, a pessoa toma algumas substâncias, às vezes, muitas vezes, não permitidas, né? Não legalizadas. Então, ela fica muito ansiosa, ela fica muito agitada. Então, eu tô muito impulsivo. Tá, mas você é assim ou isso é consequência de alguma coisa, né? Então, por isso que a gente avalia o que a pessoa toma, como é que tá a rotina, se tá dormindo bem, se tá se alimentando bem. Não é só o sintoma, né? Então, por isso, às vezes, o perigo das redes sociais eu trago muito para a questão realmente da ansiedade, né? Porque hoje tudo virou ansiedade. Sim. Absolutamente tudo. Fome virou ansiedade. Tristeza virou ansiedade. Ansiedade. Falta de interesse em qualquer coisa virou ansiedade. Então, hoje, todos os sintomas, vocês, né, sabem bem, emoções, sentimentos, que fazem parte da nossa vida, tudo se resumiu à palavra ansiedade. Então, às vezes, a pessoa chega na consulta, tem uma ansiedade. Aí tirando a palavra ansiedade, esquece essa palavra. O que é que você sente? Tem paciente que não consegue. Trava, aí fica assim, parada, aí fica me olhando, aí eu digo, olha, esqueça essa palavra. Aí fica ansiedade. Eu digo, não. Você vai usar qualquer palavra, no bom cearenseis, no bom português, do jeito que você souber falar. Não quero palavra chique, não. O que é agonia, é angústia, é um negócio, o que é que você sente? É uma gastura. É uma gastura, com as suas palavras, o que é que você sente? E aí, às vezes, a gente vai ver, não tem nada de ansiedade, né? Então, são outras emoções. Então, às vezes é tédio, às vezes é raiva, às vezes é frustração. Às vezes é só falta de uma rotina. Às vezes é falta de rotina. Então, eu digo, às vezes, meio que tá na moda aquele filme Divertidamente, né? Eu disse, olha, lembra que tinham vários bonequinhos de várias cores? Ou só tinha um? Não, tinha vários. Eu disse, então, existem várias emoções. Então, se a gente não sabe nomear, isso até dificulta o diagnóstico, né? Então, por isso que eu acho muito legal o trabalho da psicologia, que é até aprender a nomear emoções. Então, assim, parece algo que isso a gente aprende, né? A gente aprende na infância, desde a infância. Então, o que é raiva? Se você não foi ensinado, você não sabe o que é raiva, né? Então, você não sabe o que é frustração, se ninguém te ensinou. Então, a gente não nasce sabendo, né? Um bebê não sabe o que é raiva, ele não sabe o que é frustração, ele não sabe o que é tédio. Então, a gente vai aprendendo isso, até para quando a gente chegar na fase adulta, olha, eu estou sentindo tal coisa. Então, às vezes a pessoa não sabe descrever. Então, se a gente não sabe descrever, prejudica o diagnóstico e prejudica o tratamento. Né? Sim. Por isso que é tão importante esse momento aqui. Demais. Né? A gente está aqui aprendendo demais. Assim como a gente aprende também em sala, né? Sim. É muito importante esse momento da gente desmistificar o que a gente já construiu, né? O que foi aprendido entre aspas, né? E estou muito feliz. Sim. E acho que é isso, né? Tem a última pergunta, né? Que a segunda já foi dita, né? Já foi bem comentado, então eu vou para a última, que seria: quais são os desafios mais comuns que os psiquiatras enfrentam ao tratar pacientes com problemas de atenção? Eu acho que um dos desafios mais comuns é essa questão da mudança comportamental, que não é fácil para ninguém, né? A gente mudar um comportamento é difícil, né? Então, você falou até que me segue já há um tempo, né? Sim. Não sei se tu viu semana passada que eu mesmo me desafiei, né? Até incentivei outras pessoas a criar um novo hábito, né? Um novo comportamento. Né? Eu botei para mim mesmo, né? Eu disse, olha, nessa vida de redes sociais, eu vou tentar reduzir o uso de telas, né? Então, assim, hoje, para mim, o Instagram, né? Não sei nem se pode falar palavras assim, né? Pode. Fica à vontade. Então, assim, a gente não é só diversão, digamos assim, né? Para mim é diversão e trabalho. Então, acaba que eu percebi, eu tô ficando muito tempo nas redes, né? Em telas, usando muito celular, vou dar uma reduzida. Vou tentar um dia por semana não fazer uso de telas, né? Então, é um hábito novo. Então, eu fiz isso semana passada. Instintivamente, completamente humano. Eu aqui parada, pegava no telefone, clicar. Cliquei no botão do Instagram. Saía. Não dava 5 minutos. Que horas são? Bufo, clicar.
automático. É Então, assim, automático. e aí eu digo, gente, é natural. Então, eu tentei isso semana passada, vou tentar amanhã novamente. Então, é uma tentativa toda semana. Então, essa questão da formação de hábitos, né? Criar hábitos, mudar o comportamento, não é fácil, mas é necessário. Então, eu acho que um dos desafios é esse, é convencer ou tentar explicar, né? E realmente o paciente entender a importância do comportamento. Então, o tratamento do TDAH, ele tem, assim, obrigatoriamente, não tem outra palavra, que passar pela mudança comportamental. Né? Então, a maioria dos pacientes, eles querem a medicação, né? E que ela faça tudo, né? Então, é literalmente... O retorno rápido, né? O retorno rápido. E é literalmente assim, não, eu quero um remédio que eu não faça nada, e eles falam que eu não faça nada, que eu tome o remédio e resolva tudo. Eu disse, olha, se você encontrar um desse, me traga, eu também tô querendo, porque tá difícil. Assim, quando o paciente chega num estágio como esse, Sim. né, é assim, uma vontade, um desejo assim, absurdo de não estar mais sentindo aquilo ali, de não estar querendo aquele momento mais, né? Sim. É compreensível, mas a gente sabe sim. também que tudo leva tempo, que tudo é processo. Tudo é um processo. Né? Nada é tão no estalar de dedos. Assim como pra gente que tá estudando agora, né? A gente tá iniciando, nós estamos no segundo semestre, a gente ainda é um bebê na barriga da mãe da gente ainda. Eu associo muito isso porque eu quero viver isso aqui. Sabe? Assim, eu quero me apaixonar por isso aqui e do jeito que é pra ser. Nada atropelado, nada assim, no desespero. Não, eu preciso aprender tudo isso. Eu tô no segundo semestre, eu quero já saber o que é que eu vou fazer no quinto. Não. Assim como eu tento fazer esse hábito comigo, né? Eu também tento me policiar nessas questões, porque eu sei que a gente está muito filtrado em rede social, isso é muito forte na gente. Infelizmente, a gente sabe que tem os dois pesos, né? Sim. A gente sabe que favorece a rede social na gente, mas também sabe que nos adoece. Sim. Né? Então, é o equilíbrio, né? E aí, como você falou, hoje é tudo pra ontem, né? Então, vou tomar um remédio amanhã. Não, eu quero um remédio hoje, que eu fique bom hoje. Não, gente, as coisas não são para ontem, né? Então, hoje, realmente, a gente vive muito conectado, e desde a infância, né? Então, eu fico impressionada, se a gente vai num restaurante, às vezes, bebezinho pequeno mesmo, assim, na cadeira, o dedinho ali, ó, já não sabe nem falar, não sabe nem fazer nada, mas o celular, ele sabe mexer, né? Então, como é que eu vou ensinar uma criança dessa que ela tem que esperar tal coisa ficar pronta, que tem que esperar alcançar? Não, se eu clico aqui, resolver a minha vida todinha. Começa a chorar, a mãe já coloca ali o vídeo, a criança já para. Então, é tudo muito rápido, né? O estímulo é muito rápido, o prazer é muito rápido, né? Então, é aquela coisa, pra que eu vou todo dia fazer a mesma coisa para no futuro eu ter uma saúde de qualidade, no futuro evitar ter um quadro demencial, se agora que o prazer é pra hoje, né? Então, essa questão da mudança comportamental, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? E claro, a gente não consegue mudar as pessoas, né? A gente não muda ninguém, então, eu acho que a nossa função realmente é levar informação, né, de qualidade, que, como eu disse no começo, eu peguei essa bandeira para mim, né, nas redes sociais, e é isso, assim, as redes sociais, elas são boas e, claro, elas têm a parte ruim também, e eu acho que é muito esse equilíbrio, né, do saber até quem seguir, né? Então, às vezes, eu falo com os pacientes, você tá seguindo quem? Não, eu sigo fulano de tal. Eu disse, olha, é a sua realidade? Dá para você, né, se inspirar nessa pessoa? Tá sendo um benefício? E muitos pacientes falam, não, eu toda vez que assisto o vídeo do fulano de tal, eu fico me sentindo mal, eu fico passando mal, me traz uma coisa ruim, me traz uma angústia. É saudável, então, você ficar ali vendo aquilo ali? Então, vamos fazer uma limpeza, né? Então, nas suas redes sociais, no contexto como um todo. Então, vamos usar as redes sociais a nosso favor, né? Então, as redes sociais, é aquela história, trouxeram informações, né? Aproximaram pessoas que estão longe de você. Então, vamos usar a nosso favor, né? Então, a medicação, ela é boa, se for feita de forma correta. Se eu fizer de forma errada, aquilo que é bom vai passar a ser um veneno, vai passar a ser ruim. Então, as redes sociais é a mesma coisa. Não digo que é ruim, pelo contrário, é uma coisa excelente. A tecnologia traz informações. Quantas pessoas, às vezes, por diversas condições financeiras, outras não têm, às vezes, condições realmente de buscar um atendimento, mas eu recebo muito esse feedback, assim, eu acho muito legal a pessoa... eu falo muito de livros, né? De leituras. Sim. Então, assim, pra mim, eu amo quando alguém manda mensagem. Doutora, li tal livro que você indicou. Esse mês mesmo, tem um paciente que levou o livro na consulta. Olha, eu comprei esse livro aqui que você falou. Nossa, eu amo esse livro. A gente começou a falar e tal. Então, assim, a gente tá tentando incentivar coisas boas, né? Então, tá seguindo alguém? Tá? Te acrescenta em alguma coisa, né? Então, eu sigo o vídeo de cachorrinhos.
tá, é uma coisa que relaxa, não tá te fazendo mal. Não é só seguir pessoas cientistas, coisas inteligentes. Não, são coisas leves, mas coisas leves que te tragam coisas boas, bons sentimentos, né? Sim. Então, vamos dar às vezes uma limpeza. Assim, quando a gente fala de higiene do sono, a gente fala na limpeza também das nossas redes sociais, né? Raíssa, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite e participar aqui com a gente desse podcast. E, Fernanda? Então, Raíssa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi de grande valia. Acredito que para minhas colegas também, né? Agradecer também à professora Yasmine, que nos deu essa oportunidade para a gente, né? De abraçar esse trabalho enriquecedor, assim, maravilhoso mesmo. A gente trouxe um mimo para lhe agradecer. Ai, agradeço. Espero que você goste. Que seja uma oportunidade crescente, né? Nos próximos futuros, né? Estarmos todos aqui. Eu agradeço demais o convite. Até falei com a Marília. É uma coisa nova pra mim, né? Então, eu até falei com a Marília, chamou e disse, nossa, eu tô nervosa, né? Então, é o que eu digo, nós somos seres humanos. Então, sim, eu estava nervosa, sim, eu estava com medo, né? Medo de gaguejar, medo de falar alguma coisa errada. Então, a gente é completamente humano, né? Então, e aí o negócio foi fluindo e foi maravilhoso, né? Então, foi uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, é normal a gente sentir, a gente sente e entender o que tá sentindo, né? Então, eu agradeço demais o convite, gostei de verdade, espero que vocês continuem, porque é fundamental, né? Esses momentos de levar informação é um trabalho de formiguinha bem pequena, mas que eu acho que a gente vai se juntando essas formiguinhas e a gente chega lá, né? Então, assim, coisas ruins já tem demais, né? Então, a gente ensinando coisa errada, as redes sociais levando informações ruins, as fake news, já tem demais, né? Então, mas o que eu vou fazer com esse podcast tão pequeno, fulano e tal, tem zilhões de seguidores e tal. Mas se a gente deixar só aquela pessoa falando coisa ruim, eu tenho a minha missão de falar coisa boa, né? Então, eu vou deixar só ele falar, então eu vou falar a parte boa, a minha parte boa também. E é isso, a internet tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Literalmente. Agradeço, meninas. A gente que agradece. Muito obrigada. Então, é isso. Temos o podcast. Ai, a gente ficou tão tensa que o corpo fez. Mas eu acho que foi bom. Gostei, me diverti.